Paz de Cristo Jesus aos irmãos, boa noite. Todos estão vivos, glória ao nome do Senhor Jesus, que bom. Eu quero te convidar nesta noite a abrirmos a palavra do Senhor no Salmo de número 104. É um texto lindo, um poema, um salmo de Davi, e que guarda uma palavra que, de fato, pode mudar, transformar a nossa visão de quem é o nosso Deus. Pode, na posição que você estiver, pode permanecer, o Salmo 104, todos acharam, amém? Vamos juntos ler a palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina e pões nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Versículo 5. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, e as águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havia preparado. Pusestes as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Verso 10. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, e os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, e a terra farta-se do fruto das tuas obras. Faze crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que a terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que lhe dá o brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Versículo 16 continua: avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves dos céus, as aves fazem o quê? Seus ninhos. Quanto à cegonha, sua casa é nos cipresses. Os altos montes são de quem? Das cabras montezinhas, e as rochas, o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol e a hora conhece o seu acaso. Dispõe as trevas, e vem a noite na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos, todos juntos, os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Eu continuo. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedades! Todos juntos o versículo de número 24.
Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eu continuo. Eis o mar imenso, na qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho, que formastes para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. E se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Todos juntos, do 31 ao 35. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, já não subsistam os perversos. Todos juntos bem alto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Você pode fechar os olhos por um segundo. Senhor Deus, tua palavra está aberta e estamos aqui, Senhor, disponíveis, dispostos, desejosos e ansiosos de ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Ó Deus, que a tua palavra, que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar aos nossos corações, não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor quer transmitir ao teu povo. Seja, Senhor, a tua vontade sobre nós, e me coloco debaixo da tua soberania para isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós estamos diante de um dos mais belos poemas das Escrituras Sagradas. É um texto inspirado, que nos convida a refletir sobre a grandiosidade deste Deus. O Salmo de número 104 nos leva a contemplar a soberania, a majestade, o esplendor, a glória do Deus Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. E nós percebemos que esse relato da criação, ela de certa forma contrasta com a realidade que vivemos hoje, um mundo cada vez mais egocêntrico, um mundo a cada vez mais se tornando um Deus, o seu eu, no qual os homens se matam e buscam a cada dia ser cheios dos seus próprios desejos. Então, ao contemplarmos esse texto das Sagradas Escrituras, ele vai também nos fazer e vai nos levar à eterna criação de Deus, e contemplarmos esta criação de Deus, e sairmos daqui nesta noite com os nossos corações mais dependentes, mais humildes diante da glória de um Deus tão grande e tão soberano. Por isso, o salmista, no versículo de número 1 do Salmo 104, ele nos convida: bendize,
ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ou seja, havia dentro do coração do salmista o desejo de expressar a Deus o louvor que lhe é devido. Mas as lentes do salmista, com certeza, estão em Gênesis, principalmente no relato da criação. Então ele escreve esse salmo, com certeza, debaixo de uma visão da criação de Deus, o qual esse salmo ele relata os 6 dias da criação, mas de uma forma diferente. E queremos nessa noite tratar ou aprender e juntos tirarmos desse texto algumas reflexões sobre quem é este Deus, sobre este relato do Deus Criador. Esse salmo de número 104, ele não tem uma origem, é um salmo que não tem um autor específico, mas os estudiosos, eles acreditam a Davi a autoria desse salmo. Então, nós podemos aqui ter uma visão de talvez que Davi possa ter sido aquele que escreveu essas palavras, este poema tão lindo. É um convite a exaltarmos e adorarmos e a bendizermos o nome do nosso Senhor. Deus este, que era, que é e que há de vir. Eu quero te convidar nessa noite a sair do lugar que você está, não ficar de pé, mas sair desse mundo que estamos, de pagar as contas, este mundo das nossas preocupações, este mundo das nossas vicissitudes, dos nossos trabalhos, das nossas preocupações, e a voltarmos os nossos pensamentos para um Deus. E aí o salmista, ele indaga, quem é este Deus? Quem é este Deus? Quem é este Deus? No versículo de número 1, ele vai dizer, primeiro, ele é o meu Deus. Diga assim, eu estou bem dizendo, o meu Deus. Não é o Deus de Davi, não é o Deus de Moisés, não é o Deus de Abraão, mas o chamado de Deus é para que eu e você nesta noite possamos ter no coração elementos que declaram, este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Se você chegou aqui nesta noite, cujas lentes da tua vida são lentes de fracasso, lentes de dificuldades, lentes, talvez você esteja vendo determinadas áreas da sua vida da pior forma possível. Eu quero nessa noite te convidar a conhecer um Deus que está acima dos seus problemas, que está acima dos nossos problemas, que Ele é o teu Criador, mas Ele também te convida para que você o adore, que você tenha a plena consciência de fazê-lo como único Deus da sua vida, o único Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele seja o louvor. Então o salmista ele diz, Tu és, Senhor, o meu Deus, Tu és também um Deus magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Somente o nosso Deus, Ele tem uma roupa, e essa roupa, segundo o salmista, é um manto de luz. Tem a ver com o relato da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E aqui declara que Deus, Ele criou o firmamento, Deus criou também
um grande luzeiro, um para governar o dia, outro para a noite, criou o sol. Este é um Deus que é coberto de luz como de um manto. Mas este mesmo Deus, glorioso, majestoso, é um Deus também que Ele estende os céus como uma cortina. Os estudiosos dizem que a extensão do globo terrestre ou do universo, também globo terrestre, universo, coletando todas essas informações, tem aproximadamente 60 bilhões de quilômetros ano-luz. E Deus fez isso como o quê? Como uma cortina. Apenas. Ele, segundo o texto das Sagradas Escrituras, ele diz que tu estendes o céu como uma cortina. Esse Deus é muito grande. Talvez diante dos nossos problemas, possamos achar que Deus não é poderoso. Mas Ele, além de poderoso, para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, Ele também é muito grande. E Ele tem todo o poder nas suas mãos. Ele é soberano. O versículo 2, a parte B, o Senhor vai dizer que Ele é um Deus grande. Mas, dos versos 3 a 5, nós vamos ver que Ele habita nos céus e governa tudo. Sobre tudo que Ele criou, Ele governa. Pões nas águas o vigamento da tua morada e tomas as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Ele tem o domínio da criação. Os anjos, que são seus anjos ministradores, eles percorrem a terra realizando a vontade de Deus. Eles cumprem a ordem de Deus. Por isso, ele também denomina que alguns são como labaredas de fogo. Em Sodoma e Gomorra, nós vemos esses anjos em operação, trazendo juízo sobre uma cidade. Os versos 6 a 9 diz que tomaste o abismo por vestuário e cobriste as águas, e as águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram e a voz do trovão bateram em retirada. O nosso Deus não é somente um Deus de amor, criador, soberano, mas também é um Deus de juízo. Aqui está o relato do grande dilúvio que houve sobre a terra, mas houve um momento em que o próprio Deus disse: basta, porque naquele evento do dilúvio, chuvas haviam que caíam em cima, mas também torrentes que saíam debaixo da terra, de forma que as águas cobriram todos os montes. E aqui Deus faz uma aliança com o homem, faz uma aliança com os animais, faz uma aliança com a sua criação. Ele diz que a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Então nós vemos aqui um Deus de juízo. É tanto que há anjos que são labaredas de fogo, anjos que ministram as ordens deste Deus Todo-Poderoso. Irmãos, é muito lindo nós vermos os versos de número 10 a 18, quando Deus demonstra também a sua provisão. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber
a todos os animais do campo. E os jumentos selvagens matam a sua sede. Vai continuando o texto bíblico, muitas das vezes você vai encontrar até o versículo de número 30, o governo de Deus sobre a natureza. E diz que até os leõezinhos o Senhor a sustenta. Até eles esperam de Deus o sustento. Isso reflete que o nosso Deus é um Deus criador. O nosso Deus é um Deus também que exerce juízo sobre a criação e tem poder, mas também revela neste ato da criação de Deus também um Deus que é provedor. Ele colocou na terra tudo aquilo que os animais precisam para sobreviver. Da mesma forma, Deus tem provido as nossas vidas de tudo aquilo que precisamos até o final das nossas vidas. Ele é o nosso Deus, o Deus provedor. E ao ver esse texto, ao enxergar ele, a gente vê nas nuances, nos mínimos detalhes, olha só que lindo. O versículo de número 12, junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre as ramagens desfere o seu canto. Que lindo os pássaros que cantam. Do alto da tua morada rega os montes, a chuva dos céus, trazendo alimento, trazendo água para os animais, e a terra farta-se do fruto de tuas obras. Meus irmãos, recentemente, eu e minha esposa, Cristiane, fizemos 29 anos de casados. E foi uma experiência extraordinária, onde nós colocamos as malas no carro e pedimos a Deus que nos levasse a algum lugar. Nós tínhamos uma ideia, mas deixamos que Deus nos guiasse. E nós percorremos só 6.000 quilômetros. Nós havíamos conversado com o bispo Rubens, falou: bispo, eu estou querendo ir lá para a direção do sul do país. Aí ele falou: mas você vai de avião ou vai de carro? Eu falei: bispo, eu estou pensando em ir de carro. Vou parando devagarzinho, comendo um negocinho. Ele falou: rapaz, é perigoso você voltar 3 de você, entendeu? 3 assim que é o mais gordinho, né? Mas aprove a Deus nós sairmos e percorremos pelo Brasil, fomos até Foz do Iguaçu, fomos até o Paraguai, fomos até a Argentina, fomos até o Uruguai. E ao longo desses 6.000 quilômetros percorridos, estávamos ali agradecendo a Deus pelos 29 anos de casado. Nós pudemos perceber como este salmo, ele é verdadeiro. Como a Bíblia é verdadeira. Irmãos, eu andava, andei, e eu não conseguia chegar ao fim do hemisfério sul-americano. E eu dizia para minha esposa: esse Deus deve ser muito grande mesmo, porque a gente andamos um dia, 2 dias, 3 dias. Irmão, nós não conseguimos chegar até o final lá embaixo. Vai ter que ser com 30 anos. Mas talvez de avião é melhor, entendeu? Mas foi uma experiência muito linda, onde nas cataratas do Iguaçu eu olhava para aquelas torrentes de águas, eu não tinha como olhar para aquelas águas e dizer: foi o homem que construiu isso. Foi Deus. Foi o eterno Deus que planejou nos mínimos detalhes que o curso do rio viesse por um lugar e caísse ali e transformasse numa das belezas naturais. Andando pela Argentina, à noite escura, as estrelas eram maiores
lindas. E eu dizia para minha esposa, vamos deitar aqui nesse chão e vermos a lua. Ela falou, não, tenho medo de bicho. Então eu falei, vamos embora. Mas era lindo as estrelas do céu. Quando nós andávamos pelo Uruguai, muitos bois, vacas, uma paisagem linda, e a gente olhava os céus, uma coisa mais linda que a outra. Foi Deus quem criou tamanha beleza. Eu perguntei à minha esposa, no Parque das Aves, ali em Foz do Iguaçu, tinha pelicanos, um animal que tinha um bico do tamanho da língua de alguns irmãos. E eu falei, amarelo, eu via papagaio, era rosa, azul, amarelo, de várias cores. Eu dizia, somente um Deus tão poderoso poderia ter criado tanta diversidade de cores e plumagem. Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Quem criou os rios, as florestas, o céu azul, as nuvens de formas variadas, que pintou as araras com cores vivas e deu beleza às borboletas nas mais variadas cores. Somente um Deus todo-poderoso poderia criar alguém como eu e você. Tão lindo, perfeito. Você já olhou para o seu filho, quem é pai ou quem é mãe, e você já olhou, vocês têm tanto amor, dá vontade de, quando é pequenininho, né, dá vontade de comer, de tão lindo, né? É tão bom a criação de Deus. Então, irmãos, durante essa jornada, em cada quilômetro percorrido, nós vimos a mão de Deus. Animais selvagens cruzavam a pista. E em cada detalhe, nós nos lembrávamos da obra do Criador. Quantas flores diferentes, quantos montes, alguns cobertos por pedras, outros cobertos por matas. A criação sempre glorificando o Criador. O Salmo de número 104 nos convida nesta noite a sairmos daqui com o coração alegre, porque há alguém que nos criou, há alguém que nos fez com um propósito. Nós não estamos aqui por acidente, mas mesmo antes de nós existirmos. O Salmo de número 119 vai dizer o quê? Abra comigo, se você puder. Versículo 7. Render-te-ei graças com integridade de coração. Versículo 8, convite. Cumprirei os teus decretos e não me desampares jamais. O Senhor está nos convidando. O versículo 10, de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Versículo 11 nos convida, guarda no coração as tuas palavras para não pecar. Versículo 12, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. A palavra de Deus está aqui nos ensinando que este Deus que é o Criador, que este Deus que é o Senhor, Ele deseja que nós o adoremos, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos conflitos, mesmo diante das circunstâncias adversas. Eu estou caminhando para o final. Dos versos 27 a 30, vemos que até os seres marinhos dependem do sustento de Deus.
Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Seja dependente de Deus. Sejamos dependentes de Deus. O materialismo nos convida a dependermos de nós, do nosso braço. Mas a palavra nos convida a olharmos para os animais que esperam em Deus, a olharmos para o Senhor e esperarmos nele. E esperarmos no Senhor, porque Ele certamente irá trazer a provisão que nós precisamos. Uma certa feita, eu passei por um momento de grande dificuldade financeira. E não tenho nenhuma vergonha em dizer isso. Mas o mesmo Deus que vê o choro de uma pessoa numa noite, Ele pode trazer alegria ao amanhecer. O nosso Deus é o Deus que nos sustenta. Ele provê. Ele é o Criador. Ele é justo. Ele vai trazer justiça. Nós estamos agora lidando com torrentes chuvas aqui em Nova Iguaçu. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Ele sustenta o homem por meio da terra, da colheita, do transporte, do trabalho dos agricultores e padeiros. Por isso nós devemos agradecer e sermos gratos diariamente pelo que temos em nossa mesa e pelo que temos recebido do Senhor. Temos recebido de graça, temos recebido do seu favor. Jesus Cristo um dia morreu naquela cruz e hoje estamos aqui salvos por esta grande oferta, por este favor de Deus. Eu quero nesta noite reconhecer que a glória nossa nessa terra, ela é passageira. Daqui a alguns dias nós não estaremos mais aqui. Mas a glória do nosso Deus, ela é o quê? Eterna. E assim diz o versículo de número 31. A glória do Senhor seja, exulte ao Senhor por suas obras. Agradeça, seja grato por aquilo que Deus tem lhe dado. E aí o salmista diz, cantarei ao Senhor enquanto eu, verso 33 a 34, cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Mas há um alerta que o salmista também nos apresenta. No meio de toda esta poesia linda, o homem, o pecador, o desejo dele não que Deus tirasse o homem da terra, mas que os pecadores desaparecessem. Já não subsistam os perversos. Irmãos, o pecado, ele nos distancia do Criador. Mas confessarmos os nossos pecados, segundo diz a palavra do Senhor, lá em João, você pode abrir comigo? João, capítulo de número 3, verso de número 16. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No último dia, quando voltarmos ao pó,
nos encontraremos face a face com quem? Com teu Criador. Nos encontraremos de novo, face a face com o Criador. Mas o salmista, ele nos adverte a fugirmos do pecado. Esse era o desejo dele. No meio de tanta coisa bonita, o pecado, estragando ou trazendo malefícios à criação. Mas que fujam os pecadores, que os perversos eles sejam exterminados. É como uma orquestra e alguém no meio da orquestra tocando fora do tom. É por isso que Deus diz: sede santos como eu sou santo. E a Bíblia vai declarar que nós devemos ter os mesmos pensamentos que teve Cristo Jesus. E ele diz: pensai nas coisas lá do alto. E esse é o convite. Quando você olhar para um pássaro, quando você olhar para os céus, quando você olhar para a natureza, a criação de Deus, quando você olhar para você mesmo, contemple o Criador, adore ao Criador, tenha uma relação de intimidade, profundidade com o Criador em oração, em adoração e servir na sua casa com esse Cristo Jesus. E o salmista termina o salmo. Todos juntos comigo? Diz assim o salmista, a parte B: bendize, ó minha alma, ao Senhor, aleluia. Começa com Deus e termina com Deus. Quem te trouxe a esta terra foi quem? E também a sua vida. Com Cristo Jesus, você vai terminar com Deus. Eu só sei que quando menos chegar, quando chegar a minha hora, eu estarei para sempre com Ele em toda a eternidade. Glória ao nome do Senhor. Obrigado.